Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, um lugar de cura. Amém, queridos? Diga assim, a igreja, lugar de cura. Queridos, a igreja, ela é um lugar de cura não só física. Nós enfatizamos muito a cura do corpo. A cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de uma paralisia, a cura de uma deficiência visual, de uma deficiência auditiva. E nós sabemos que o ser humano, devido à sua limitação, quantas enfermidades nós estamos sujeitos. Só que nós não temos só enfermidades físicas. Nós temos também enfermidades emocionais. Sim ou não? Nós temos feridas na nossa alma, que através do poder da palavra, muitas vezes nós somos curados. Mas pastor, o que é ferida na alma? Quer ver uma bem, que cada um de nós já carregamos, se é que não estamos carregando uma agora? Uma ferida da alma chama-se mágoa. Quando alguém te fere, quando alguém te desdenha, quando alguém te magoa, dentro da tua alma fica uma ferida, que se não for tratada, ela cresce, e ela pode até destruir o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com o próximo e o teu relacionamento com a vida. Você não conhece pessoas assim? Pessoas que ao longo dos anos elas foram sendo pisadas, humilhadas, feridas no seu interior. E hoje quando você fala assim, vamos lá na minha igreja participar de um culto, ela, igreja? O que eu vou fazer igreja? Né, Erickson? Quero lá saber de igreja nada? Né, Ederson? Quem que não conhece uma pessoa assim? A gente que já está há algum tempo na caminhada. Por quê? Porque os seres humanos acabam, querendo ou não, ferindo e sendo feridos. Outro tipo de ferida, que é mais específica, ou de enfermidade, que é mais tratada pela igreja, mas que também não é menos importante, são as enfermidades espirituais. A enfermidade espiritual é o pecado. É tudo aquilo que separa o homem de Deus. E quando nós falamos de igreja, nós somos a igreja, amém? Igreja não é isso aqui, ó. Isso aqui é templo, isso aqui é a estrutura física, isso aqui é a instituição. Igreja somos nós. Igreja são pessoas de carne e sangue, são pessoas coléricos, melancólicos, fleumáticos ou sanguíneos, né? São pessoas de diferentes temperamentos, mas que nelas têm, na sua vida, a presença do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus, é a autoridade do nome de Jesus, é o encontro pessoal com Cristo, que faz de nós uma igreja. E como igreja, queridos, nós devemos ser promotores de cura, nesses três sentidos, espiritual, físico e psicológico, emocional. No capítulo 5 de João, tem um texto muito interessante que diz assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda. Diga assim, Betesda. O qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Olha o tipo de pessoa. Cego, coxo, paralítico e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Diga assim, 38 anos. Você parou para pensar nisso? É a minha idade, queridos. Ixi, entreguei minha idade. 38 anos. Você parou para pensar o que é 38 anos você esperar algo na tua vida? Tem gente que porque passou dos 21 já está achando que está no barricão, não vai casar mais. Né? Tem gente que porque está 6 meses desempregado, acabou o seguro-desemprego, né, que geralmente são 5 parcelas que pegam mais, já está preocupado. Imagina esperar 38 anos por algo. O cidadão aqui estava 38 anos esperando uma cura. Versículo 6. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo,
O que é mais interessante aqui, Jesus sabia que ele estava nesse estado há muito tempo. Disse-lhe, para pensar, o camarada está 38 anos, esperando um milagre, aí chega Jesus, olha com toda aquela doçura, aquela candura que lhe é própria, no olho do homem e diz assim, quer esse garçom? Parece brincadeira, né? É que nem você chegar para um macaquinho lá no zoológico e falar assim, você quer banana? Né? Ou chegar para o pastor Davi e falar, você quer doce? Que eu não sou criança não, mas meu apelido lá em casa é formiga, formigão. Diz assim o versículo 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não podia chegar lá, por quê? Esse homem estava enfermo, ele estava impedido de chegar ali, ele era um paralítico. Ele não podia se mover. Então imagina, uma pessoa que tem problema nas pernas, paralítica é quem não pode mover as pernas. Na nossa linguagem hoje é o paraplégico. Já ouviu falar disso? Paraplégico, pessoas que perderam a mobilidade das pernas. Ele não podia se mover, ele se arrastava. Então até ele naquele arrastadinho dele, para chegar na água, um monte de gente já tinha mergulhado. Porque tinha gente que o problema era numa perna só, era coxo. O coxo ele tem um problema nos artelhos, que é aqui no tornozelo. O tornozelo dele não dobra, mas ele pula. Então o que ele fazia? Na hora que o anjo descia, ele pulava dentro da água. Aí diz assim, ó, versículo de número 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, diga assim, era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ou seja, eu fiquei aqui 38 anos aqui esperando que alguém me empurrasse dentro da água e ninguém nunca me empurrou. Agora chega Jesus, me cura, manda eu pegar minha cama, pôr nas costas e cair fora com ela, e vocês vêm pedir para mim, vêm falar para mim que é sábado, que eu não posso, porque assim, o judeu no dia de sábado, queridos, ele não carregava nada. Havia muito legalismo, porque a Bíblia não fala que eles não poderiam carregar nada, mas ao longo dos anos, a religião deles foi carregando o sábado de uma série de coisas. Para você ter uma ideia, lá em Israel, eu nunca fui lá, mas já ouvi algumas pessoas que estiveram lá falar, no dia de sábado, é acionado um mecanismo nos elevadores, naqueles prédios onde tem judeus mais ortodoxos, e entrando ali, eles não apertam o botão, porque eles acreditam que se eles apertar o botão, eles estão quebrando a lei do sábado. Aí eles entram ali e falam, quarto andar, e aí o elevador vai lá no quarto andar, só para não quebrar o sábado. Não está escrito na Escritura Sagrada que tinha que ter no dia de sábado, né, terminal de voz lá, para você falar e o elevador andar. Mas o que? A religião faz isso. Ela vai colocando cargas em cima daquilo que Deus ensinou, e daqui a pouco você não sabe mais o que é que Deus ensinou e o que é carga religiosa. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo repensando a nossa fé, porque de repente a gente está cumprindo um monte de regra humana, mas de relacionamento com Deus, a gente não tem nada. Então o convite de Deus sempre é, olha, olhai para Jesus, olhai para a palavra, meditai nas escrituras. Por quê? Para a gente não perder o caminho. Amém, queridos? Amém. E aqui ele conclui dizendo assim, ó, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Ou seja, eles eram os religiosos de plantão. Já que alguém tinha mandado o homem carregar a cama, eles descobriram que quando eles mandaram ele carregar a cama, que além de carregar a cama, ele tinha sido curado. Era outra coisa que não podia fazer no dia de sábado. Podia curar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. No sábado não. Por quê? A regra religiosa dizia, sábado não é dia de ser curado. Como se quem está com um problema pudesse esperar para amanhã. Certo? E aí, eles disseram assim, ó, e perguntaram, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão.
Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, amados? Deu para entender o texto? O camarada estava lá num local chamado Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E naquela casa de misericórdia, naquele tanque, era como se fosse uma piscina, havia 5 alpendres. O que é um alpendre? Você está vendo isso aqui no púlpito? Isso aqui é uma plataforma onde o púlpito está estabelecido. Essa plataforma é um alpendre. Naquele local havia 5 dessas, segundo os estudiosos, esculpido na pedra, como se fossem 5 degraus. E no final dos 5 degraus, era como se isso aqui fosse a piscina. E segundo o texto aqui, quando o anjo descia que movia as águas, o primeiro que mergulhava lá dentro era curado. Essa era a crença, essa era a confiança. E o que aconteceu? Muitas das vezes esse homem quis entrar na água, mas ele não tinha ninguém que o ajudasse. Então Jesus chega, cura este homem, e quando ele está carregando a cama, alguém começa a interrogá-lo, porque ele está carregando uma cama no dia de sábado. Amados, eu disse que a igreja precisa ser um lugar de cura. E quando Jesus entrou nesse lugar, o lugar chamava-se Casa de Misericórdia, e nós entendemos que misericórdia, trocando em miúdos, é não receber o que eu mereço. Porque assim, a justiça nos pune. Quando você comete uma infração, o que acontece? Você é punido. Há 2 semanas atrás, eu estava lá no escritório da igreja, aí eu peguei e fui trocar um toner lá em Vila Sônia. Quando eu chego na Guia do Calói, está aquele monte de cabecinha branca, com bonezinho branco, da polícia militar, um comando. Aí eu estava na moto, eles chegaram na hora que eu entrei para o corredor aqui, que nem o Jonas está ali. Aí eu bati o olho e fui virar de lado. Aí o cara falou assim, vem. Aí eu falei, eu? Ele falou, é. Aí eu falei, eu vou, né? Confiante, tranquilo, achei que estava tudo em ordem. Entrei com a moto, ele falou, encosta por gentileza. E eu encostei, né? Quando eu encostei, ele bateu o olho na moto assim, olhou no retrovisor e olhou no escapamento. Falou, ó, vou dar 2 multas em você. Eu falei, hã? Por quê? Ele falou, ó, o teu escapamento está faltando a proteção aqui a capa de proteção. E está faltando, o teu retrovisor está trincado. Eu falei, meu Deus, sabe que eu não tinha notado isso? Na verdade eu tinha notado, mas não sabia que isso dava multa. Ele falou, pois você vai levar 2 multas e passa seu documento para cá que eu vou aprender ele. Queridos, isso chama-se justiça. Foi criada uma regra, aquele que cobra, aquele que descumpre a regra, ele é o quê? Punido. Isso chama-se justiça. Era uma blitz e eles estavam ali para fazer exatamente isso, pegar motoqueiro infrator. E o pastor Davi cometeu a infração e tomou 2 multas, 250 pau a menos para comprar leite para as crianças. Ai, como doeu. Um dos lugares que mais dói no ser humano é no bolso, né? E eles tocaram na ferida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso chama-se justiça. Porque foi criada uma lei, foi convencionado uma lei, um código de trânsito, e eu infringi a lei, eu fui punido. Agora, o que é misericórdia? É o que aconteceu comigo nas outras 3 vezes. Porque durante 3 vezes, em outras 3 oportunidades, eu tinha sido parado nas mesmas circunstâncias. Só que eu não sabia que aquilo dava multa. Então, os policiais olhavam na minha moto, via meu documento que não tinha pendência nenhuma, mandavam embora. Eles foram misericordiosos comigo 3 vezes. Só que eu não sabia, né? Cometi uma gafe e fui punido. Entendeu? Justiça é você receber o que você merece. Misericórdia é você receber o que você não merece. Eu não merecia nas outras 3 vezes ter ido para casa. Vá em paz, a tua fé te salvou. Não merecia. Eu merecia ser punido. Mas a misericórdia dos policiais que me abordaram, me mandaram embora. Eu só fico assim meio chateado com eles, que eles não me falaram, né? Olha, troca isso aí porque isso dá multa. Se ele tivesse falado, eu trocaria na mesma hora. Mas enfim, ali chamava-se Casa de Misericórdia. E a última coisa que havia naquele ambiente era misericórdia. O que havia ali era um grande ambiente de concorrência. Ali todo mundo queria ser o primeiro. Sim ou não? Não importa se eu estou com o meu dedinho quebrado, ou se eu sou um tetraplégico, só a minha cabeça se mexe. Quando movimentar as águas, nem que vou me arrastando pela cabeça, eu quero cair dentro da água para ser curado. Mas aqueles que tinham uma dificuldade menor, entravam na água primeiro.
E infelizmente a vida muitas das vezes é assim. Acontecem certas coisas que algumas pessoas ficam perguntando assim, poxa vida, por que fulano de tal é privilegiado e eu não sou? Porque nós olhamos a coisa numa ótica humana. Nós não olhamos na ótica divina. Nós não olhamos o que Deus está fazendo por nós. Nós sempre olhamos o que Ele ainda não fez. Se nós olharmos para Deus, sempre nos lembrando o que Ele já fez por nós, nós sempre vamos dizer, como o César falou aqui, nós sempre teremos motivo para agradecer. Obrigado, obrigado, graças te dou, obrigado. Mas quando nós focamos no 31º sapato que nós não temos, quando nós frisamos na 15ª jaqueta que a gente ainda não comprou, quando nós frisamos na multa que eu tomei, e não nas 3 vezes que eu fui absolvido, eu sempre reclamo, eu sempre murmuro. E nesse ambiente onde nós estamos, é muito fácil você esquecer da misericórdia, da graça, do amor, porque o ambiente é competitivo, todo mundo quer chegar primeiro. É triste, irmãos, mas até no meio das igrejas existe competição. Eu acredito que aqui não tem, né? Isso é lá para o lado lá da Piraporinha, né? Para saber quem canta mais bonito, quem prega mais bonito, quem ora mais alto, né? Quem fala mais língua estranha. Não que nada disso seja ruim, mas quando fazemos isso por competição, aí se torna algo negativo. Porque nós estamos aqui cumprindo um propósito. E o propósito é nos edificarmos, nos consolarmos e nos exortarmos uns aos outros no amor do Senhor, para que toda a igreja cresça junto. E aqui, quando eu olho para esta palavra, eu noto que a última coisa que havia na casa de misericórdia era misericórdia, porque cada um queria chegar primeiro. Então eu me faço uma pergunta: será que isso não está acontecendo nas igrejas hoje? Será que não está faltando um pouco de misericórdia dentro do coração do pastor Davi? Porque, queridos, quando alguém erra, quando alguém tropeça, a primeira coisa que eu me lembro é da justiça. Esse camarada precisa ser disciplinado. Esse camarada precisa ser tirado da comunhão. Olha, a melhor coisa que nós faríamos era deixar esse camarada para lá e desistir dele. Esse camarada já deu muita dor de cabeça. Esse é o sentimento que muitas vezes está dentro do nosso coração. Então, quando na nossa igreja as pessoas entram enfermas e voltam do mesmo jeito? Quando a nossa igreja, os doentes começam a evitar vir? Já fez essa pergunta? Eu ando meio preocupado, irmãos, porque eu vou nas igrejas evangélicas já há alguns anos, e eu noto que tem muito mais gente curado do que gente enfermo. Já percebeu isso? Os domingos antigamente, quando eu era menorzinho, a gente chamava de culto público. Por quê? Culto público era culto para nós pregarmos para os pecadores. Eu não sou tão velho assim, eu disse que eu só tenho 38 anos. Mas quem se lembra disso? Hoje é raro a gente fazer apelo, é ou não é? E não é porque a gente não quer fazer apelo. Não é porque nós perdemos esse bom costume, não. É porque muitas vezes não tem mais para quem fazer apelo, Ederson. Nós estamos o tempo todo o quê? Ministrando para crente, pregando para crente, edificando crente. Ou eu estou errado? Será que é só eu que estou vendo isso? É só eu, gente? Eu estou sozinho? Estou sozinho, Helda? Estou sozinho, César? Não. Então o que está acontecendo? Será que acabou os pecadores do mundo? Ficou só os santos? Ou será que as pessoas estão evitando ir nas igrejas? Eu já me perguntei isso. Falei, Jesus, será que eu estou pregando sermão repelente? Sermão que repele as pessoas que não são cristãos? Porque a nossa chamada é para edificar crente? Sim. Mas com qual objetivo? Para que a gente se multiplique dentro da sociedade, trazendo pessoas para dentro do reino de Deus. Porque se eu simplesmente for discipulando vocês, e vocês não discipularem outros, o que vai acontecer? Chega uma hora que a gente entende que tudo que nós estamos passando é um processo que não tem objetivo. Porque eu preciso compartilhar. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me fiz a seguinte pergunta: por que nós deixamos de ir em certos hospitais? Já parou para pensar nisso? Essa casa de misericórdia, que era Betesda, era um local onde iam muitos enfermos. E eles iam numa expectativa, ser curados. Sim ou não? Eles iam para ser curados. Se não tivesse a expectativa de ser curado, eles não iriam. Então, por exemplo, quando você deixa de ir num hospital, primeiro, é porque a fama desse hospital ficou ruim. Não é verdade? Eu mesmo, tem certos hospitais, esses dias minha mãe teve um problema no olho,
Na hora que eu coloquei ela dentro do carro, meu irmão falou, leva para o hospital do Campo Limpo. Eu falei, bato na madeira 3 vezes. Talvez você já teve uma experiência muito boa com o hospital do Campo Limpo, mas eu conheço um monte de gente que teve uma experiência horrível. Não estou dizendo que é o pior dos hospitais, e também não estou dizendo que é um dos melhores, mas para mim é traumático. Porque a minha cunhada quase que morre lá. Tem amigos meus que foram lá, passaram horas e ficaram lá à míngua. Então eu tenho dificuldade de levar alguém no hospital do Campo Limpo. Eu fui lá no Hospital São Paulo, que é muito mais longe. Mas por quê? Porque eu tinha uma expectativa que lá ela receberia um tratamento melhor. E como aconteceu? Então eu fico me perguntando, por que algumas pessoas às vezes não frequentam mais igrejas evangélicas? Será que o problema não é que estão generalizando, porque tem muita igreja boa ainda. Meu amigo, a melhor igreja do mundo que existe é a igreja ali. E não falo o contrário, pelo amor de Deus, viu? Eu estou aqui porque eu acredito nisso. No dia que eu não acreditar mais nisso, eu vou para a igreja que eu achar melhor. Mas enquanto eu acreditar nisso, é aqui que eu vou estar. E particularmente agora o Parque Brasil, viu? Não conta para o pessoal das outras igrejas, viu? Senão eles vão ficar com dor no cotovelo. Mas para nós que estamos aqui, por que aqui é melhor? Porque aqui nós somos nutridos, tratados, cuidados. E eu não tenho sombra de dúvida. No dia que você achar que a igreja da rua de cima ela é melhor do que a daqui, você vai embora. Eu tenho certeza disso. Porque eu fiz isso. Porque muitas pessoas já fizeram isso. No dia que você achar que no local que você vai, você não encontra mais com Deus, você entra vazio e sai duplamente vazio, você não vai mais lá. Ou eu estou errado? É assim, gente. A vida é assim. Eu estou aqui porque eu acredito que essa igreja é uma igreja boa, abençoadora, a glória de Deus desce e a presença de Jesus se manifesta. Porque chega uma hora que isso está tão claro dentro do nosso coração, que você está sempre colocando na balança. Gente, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Chega uma hora que você faz escolha e você diz assim, eu vou estar no lugar que é melhor para a minha vida. Se eu estou aqui é porque eu sei que aqui é o melhor lugar. Se eu tivesse dúvida disso, eu estaria em outro lugar. Assim é aqueles que vão no hospital. Então, por que as pessoas deixam em certos hospitais? Porque a fama é ruim, pessoas são mal atendidas, pessoas morrem sem socorro, existem cirurgia equivocada, o camarada entra para operar a perna direita, amputar a perna direita, quando sai sem a esquerda. Isso já aconteceu aqui em São Paulo, queridos. Você entra para tomar soro e toma vaselina na veia. Entra com problema de dor de barriga e volta com atestado de óbito, a família. Por quê? Porque o hospital não está promovendo cura, está promovendo morte. Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Em muitos ambientes hoje, religiosos, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou para nós provocarmos uma reflexão. Não tem gente que está mais morrendo do que vivendo. Quando você entra num local onde o evangelho é descaradamente vendido, quando você entra num lugar onde as bênçãos do Senhor têm um preço a ser pago, aonde tudo que Deus vai fazer, você tem que deixar uma contribuição, senão Deus não opera. Esse local é um local de vida ou é um local de morte? Seja sincero. De morte, queridos. Porque a Bíblia fala de graça recebeste, de graça dai. Quando eu coloco preço nas bênçãos de Deus, aquele local se torna um local de morte, não mais de vida. Porque a presença de Deus começa a se afastar daquele negócio. Então, os profissionais são ruins, ou a falta de profissional é isso que leva as pessoas a se afastarem. Agora, quando a igreja se torna um local não de cura, mas um local de enfermidade, é quando ela não entende que aquele lugar é um local onde os doentes virão. Queridos, igreja tem um monte de gente sarada, como dentro de um hospital. Tem médico que tem boa saúde, tem enfermeiro que tem boa saúde, tem pessoas que trabalham lá no raio-x que tem boa saúde. Por quê? Para ele tratar de nós, ele tem que estar bem. Quem viu a médica que surtou essa semana? Que bateu o prontuário, que rasgou o prontuário e disse, pode chamar a polícia. Tô nem aí não, já chamaram um monte. Eu vi, e eu falei para minha esposa, eu tenho mais dó dela do que as pessoas que estão sendo atendidas por ela, porque quem está doente é ela. Então ninguém quer ser tratado, gente, por uma pessoa que está doente também. Não é verdade? Então, o objetivo de Deus é que a gente seja sarado pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua presença. Para quê? Para que a gente possa promover cura. Mas a gente precisa entender o seguinte, aqui, queridos, é um local onde virão pessoas que não vão vir aqui só para tomar uma vitamina, para tomar um fortificante.
por essas portas vão entrar muitas pessoas quebradas, doentes de almas, paralíticas que não conseguem andar sozinho, coxos que têm um andar torto, que manquejam, cegos que não conseguem ver a luz do Evangelho. Eu creio nisso piamente, queridos. Eu não acredito que Deus pegou uma igreja aqui, preparou, capacitou, habilitou, para nós ficarmos pregando só um para os outros, não. Em nome de Jesus, por essas portas, irmãos, vão subir coxos espirituais, vão subir paralíticos espirituais, vão subir cegos espirituais, sabe para quê? Para a gente tratar deles, queridos, para nós curá-los pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. É por isso que Deus está nos tratando, amados. É por isso que Ele está nos preparando, nos habilitando, né? Eu vou adiantar aqui, no último domingo a Elda veio conversar com a gente, e o ministério dela é infantil. Por que você acha que Deus mandou ela para cá? Porque tinha muita gente orando aqui, dizendo: Senhor, precisamos levantar um ministério infantil, que faça diferença na vida desse bairro. Muitas crianças entrarão pelas portas das nossas salas, enfermas, que apanham do pai, que foram abusadas por um vizinho, que foram abusadas por um parente, Senhor, queridos, e nós estaremos aqui para curá-las com o poder do Evangelho, com o poder da graça de Deus, com a misericórdia do divino. Se nós não entendermos isso, queridos, vai acontecer que quando uma pessoa entrou, como entrou aqui domingo passado, vai ficar todo mundo assim: gente, aquilo não é para acontecer só no domingo, não. Aquilo é para acontecer no domingo, na terça, na intercessão, no ITEL. Por quê? Quando nós abrirmos as nossas portas, quando você diz: foi inaugurado o Hospital Grajaú, no outro dia, 5 horas da manhã, está uma fila dobrando a rua de pessoas carentes e necessitadas. Nós precisamos entender isso. Para essa igreja ser um lugar de cura, precisa começar a entrar por essas portas gente doente, gente quebrada, gente paralítica, gente cega. E o que nós vamos fazer como igreja? Primeiro, nós vamos orar. Mas a palavra oração rima com ação. Depois nós vamos juntar, queridos, em nome de Jesus, e vamos sair para evangelizar essa favela que tem aqui atrás. Nós vamos sair para montar equipes de visita aqui no Hospital do Grajaú. Chegarmos lá para fazer trabalho de capelania. Em nome de Jesus, nós vamos sair por essas ruas aqui e começar a adotar essas crianças e dizer: olha, Jesus tem uma obra na sua vida, toma um bombom para adoçar o seu viver. Queridos, Deus nos dará estratégias para que nós possamos trazer os enfermos, porque não tem sentido eu ter um hospital de primeira qualidade para atender essa gente que está curado. Querido, você está curado em nome de Jesus, você está sarado em nome do Senhor Jesus. E se ficar doente também, você está no lugar certo, porque o médico dos médicos está aqui, e ele vai poder curar a tua alma, a tua vida. Mas nós não podemos nos esconder mais, queridos. Não que vocês estão se escondendo, pelo amor de Deus, não me entenda mal, vocês estão há mais de 40 anos semeando vida neste redor. Mas a palavra que Deus nos entrega nesta noite é que nós somos casa de misericórdia. Deixa eu fazer uma pergunta, eu só quero que fique de pé, para ficar de pé, quem tem convicção, que entrou aqui dentro, doente, e hoje foi curado por Cristo, fica de pé. Só quem entrou doente, físico, ou espiritualmente, ou emocionalmente, fica de pé em nome de Jesus. Quem entrou curado pode continuar sentado. Tem o Rafael ali, esse menino pequenininho, tinha algum problema? Ficou mais uma de pé aqui. Qual que era teu problema, Rafael? Não, mas eu não estou dizendo hoje não, eu estou falando ministerialmente. No dia que você entrou aqui pela primeira vez, ouviu a palavra de Deus, qual era o teu maior problema? Fala só um, eu sei que você tinha um monte, fala só um. Dá um testemunho aí. Amém. Levanta a mão para o céu assim, dá glória a Deus. Fala, minha irmã, por favor. Eu era passado 12 anos na própria igreja ali, só que eu congregava na igreja ali em Socorro. Aí a pastora Ivonne comprou pelo Facebook. Aí eu vim também, pouco. Primeiro, pouco. Foi curado. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando
contextualizar o que é que Deus faz na vida das pessoas. Fica tranquilo, que não vai virar culto de testemunho não, viu? Não vai ser todo domingo assim, não, é só hoje. Só para você entender o que Deus está fazendo. Queridos, a Bíblia fala, eis que farei algo novo em vosso meio. Novos dias, nova coisa, nova realidade Deus tem para nós. Fala, minha irmã. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, igreja? Só a última ali para nós, senão nós vamos passar. Eu sei que todo mundo aqui se levantar tem um testemunho, queridos. Fala, querida. Aleluia. Aí Jesus chegou para você assim e falou, levanta, toma tua cama e anda. Pode dar glória a Deus, igreja? Pode se sentar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Queridos, cada um de nós já fomos curados em alguma área da nossa vida. Espiritual, física, psicológica, emocional. E a igreja, irmãos, é isso. A igreja é para receber pessoas doentes, fazer um diagnóstico e depois aplicar a cura, que é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Queridos, a igreja, a igreja como um todo, ela tem uma fama muito ruim. E essa fama é de deixar para trás. É o único exército no mundo que deixa para trás os seus soldados feridos. E nós, em nome de Jesus, queridos, nós precisamos nos conscientizar disso. Porque nós só podemos curar alguém. Antes, nós precisamos sermos curados. Então eu tenho certeza que quando a gente abre o olho para isso, a gente começa a olhar aquela pessoa. Ó, queridos, tem 3 domingos que o Wilson não vem. Hoje eu cheguei aqui, eu já comentei com os meninos. Eu falei, não é possível. Já tem 3 domingos que o Wilson não vem. Na sexta-feira eu já liguei para ele. Essa preocupação tem que estar dentro de nós, amados. É isso que se chama-se consolidação, é tornar sólidos os relacionamentos. Porque sabe por que as pessoas vão embora? Porque um dia ela não vem, ninguém se lembra. 2 dias ela não vem, ninguém liga. 3 dias não vem, ninguém manda nenhuma mensagem no Facebook. 4 dias ela não vem, ninguém manda um MSN. 5 dias ela não vem, ninguém manda um e-mail. 6 dias ela não vem, ninguém faz uma visita. Aí daqui a pouco a pessoa fala, eu não sou importante. Eu não faço falta naquela igreja. Eu posso tocar esse meu instrumento em qualquer lugar. Aí a pessoa vai se desanimando. Aquilo que dava prazer, já não dá prazer mais. E o inimigo começa a lançar as suas setas. Todos aqueles que esfriaram na fé, foi dessa maneira. Todos os relatórios foram desse jeito. Eu fui parando de ir, eu fui parando de frequentar, e eu fui me esfriando. Mas nesta noite Deus quer aquecer o meu e o teu coração, querido. Porque nós só podemos aquecer o coração do outro com a graça e com o amor de Deus, se nós nos sentirmos amados por Deus e queridos por Ele. Aleluia. Dá um abraço em si mesmo e diga assim, Deus me ama. Aleluia. Se você acredita nisso mesmo, aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Aleluia. Quando é que a igreja deixa de ser um lugar de cura? Quando nós não entendemos que aqui é um lugar dos doentes virem. Querido, tem alguém doente do teu lado, tem alguém dando problema, tem alguém com dificuldades. Ele está no lugar certo, porque aqui é o pronto socorro de Jesus. Aqui ele pode ser entubado, tratado, vitaminado e ser restaurado e curado para a glória de Deus.
Segundo lugar, quando a nossa igreja deixa de ser um lugar de cura, quando nós não entendemos que a cura pode demorar a acontecer. Quem aqui já começou a andar para o hospital com pessoas que têm doenças crônicas? Sabe o que é doença crônica? É aquela que a medicina desengana. Eu tenho uma doença crônica. Se Jesus não me curar, eu vou ter que tratar dela o resto da minha vida. Eu sou diabético. Todo dia, hoje eu ainda lá na chácara, eu peguei lá uma pílula e meia e falei, a pílula da sobrevivência. Eu creio que Deus pode me curar a hora que Ele quiser, irmãos. Só que eu tenho a certeza também que os médicos estão aí para nos socorrer. Quem colocou e quem deu sabedoria para eles foi o próprio Deus. E o que eu entendo? Eu tenho uma doença crônica, por isso eu me trato. Não tanto quanto deveria, né? A esposa que o diga. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das vezes as pessoas que estão espiritualmente, emocionalmente arrebentadas diante da igreja, nós precisamos ter paciência com elas. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, ela fala de uma palavra chamada longanimidade. A palavra longanimidade significa paciência. Até a palavra é cumprida, é longanimidade. Quase que cabe o púlpito. E nós queremos que todo mundo tenha paciência com a gente. Me tolera aí, porque nessa parte ainda não fui curado. Me tolera aí, porque aqui ainda sou um pouco irado. Mas quando nós olhamos para o outro, nós não queremos ter paciência. Pensa aqueles doentes que estão sendo tratados no hospital há anos. Se não houver alguém que tenha paciência com eles, eles serão mortos irremediavelmente. Mas, queridos, nós somos uma igreja que promove cura. E para promover cura tem que ter paciência. Tem que ter paciência com o jovem rebelde, com o adolescente desobediente, com a esposa muitas das vezes bicuda, com o marido que coloca a toalha molhada em cima da cama. Tem que ter paciência, queridos, porque se não tiver paciência, nós não conseguiremos ser uma igreja que promove cura. E vá se acostumando, viu? Ele vai estar com 60 anos de idade, ele vai continuar esquecendo aquilo lá pendurado lá no banheiro e a toalha em cima da cama. Se passou dos 30, meu querido, perca a esperança. Já foi. Terceiro e último lugar para nós encerrarmos. Quando é que a igreja deixa de ser um lugar de cura? Quando a igreja dá mais valor às tradições e às regras do que às vidas. Você chega dentro do hospital, você está morrendo, está todo sangrando, o olho está para fora, a barriga está rasgada por uma peixeira, você está segurando o estômago. E o cara está assim, primeiro você tem que fazer a ficha. Mas, meu amigo, a pessoa está com, que nem dizia meu pai, está com os fatos na mão, está com o bucho na mão. E o cara, mas tem que fazer a ficha. Muitas vezes nós como igreja, irmãos, nós matamos as pessoas, sabe por quê? A regra é mais importante do que a vida. É o seguinte, o culto é para acabar X horário, se passar 10 minutos eu desvio. Por quê? A regra é mais importante. Olha, é o seguinte, para cantar tem que ser 3 hinos, depois a ministração da oferta, depois a ministração da família e a palavra. Se inverter a ordem, não concordo. Por quê? Porque a regra é mais... Olha, é o seguinte, na minha igreja aqui tem que ser todo mundo social. Não aparece jeans aqui não, porque senão você não prega. Eu fui de uma igreja durante 20 anos, que se você fosse lá sem uma gravata, você não subia nem no púlpito. Quanto mais pregar. Cada um tem suas regras, mas quando a regra, ela favorece a vida, mas quando a regra não favorece a vida, ela precisa ser substituída. Nós não podemos colocar barreira para as pessoas chegarem a Deus, irmãos. Nós precisamos ser uma estrada que diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. 38 anos lá na beira do tanque. Nunca apareceu um religioso para dizer assim, vou te dar um pontapé e vou te jogar lá dentro quando o anjo passar. Mas no dia que Deus começou a mudar a vida do cidadão, aí lá vem o religioso. Que história é essa de carregar a cama nas costas? Hoje é dia de sábado. Você pode ter certeza, meu querido. Se você estiver na sua casa, não vai para a igreja, está com a vida arrebentada, família destruída, nas drogas, ninguém quer nem saber que você existe. No primeiro dia que você falar para um vizinho teu,
estou indo lá na igreja ali do Parque Brasil e está sendo uma benção. Alguém vai dizer assim, rapaz, tu também agora faz parte do grupo dos bestas? Vai enriquecer pastor também? Por quê? Porque são pessoas que não estão preocupadas com a vida. Queridos, quem cuida de pessoas tem que estar preocupado com a vida. Nós estamos aqui para curar. Você é um canal de vida, eu sou um canal de vida, nós somos um canal de cura. Aqui é o pronto-socorro de Jesus. Aqui as pessoas têm que entrar enfermas e sair curadas para a glória de Deus. Ou no mínimo, em um processo iniciado. Porque muitas vezes as pessoas não querem uma cura miraculosa no hospital. O que elas querem, primeiro, antes de mais nada, é serem bem atendidas. E depois, ter os seus problemas e os seus males diagnosticados. Queridos, vocês que estão aqui, vocês são pessoas que Deus escolheu, Deus elegeu para promover cura e vida. Aqui é Betesda, aqui é casa de misericórdia, amém? O que nós podemos fazer para que a nossa igreja seja um local de cura? A gente precisa perceber, irmãos, que muitos virão para ser curados. Guarde isso no seu coração. Já vieram muitos, mas virão outros. E é você que Deus vai usar. Nós precisamos ter paciência, porque se tem uma coisa difícil é cuidar de gente doente. Tem doente que não quer tomar um remédio, tem doente que fecha a boca, tem doente que finge que engoliu o remédio, depois cospe. Tem doente que te xinga. Tem doente que te menospreza, mas vou dizer para você, você pode fazer uma diferença na vida de uma pessoa doente. E por último, para sermos um local de cura, acima de tudo, o mais importante, são as vidas, e não as nossas tradições vazias, as nossas regras e as nossas leis. A vida é mais importante, amém, irmãos? Nós vamos orar agora, e a nossa oração vai ser o seguinte: Jesus, o Senhor me chamou. Digamos que aqui seja um hospital. Hoje, na pregação, hoje, nesse contexto, aqui é um hospital. E você vai dizer, Jesus, o Senhor me chamou como enfermeiro. O Senhor me chamou como médico. O Senhor me chamou como um paramédico. E eu quero que o Senhor me capacite, porque eu quero curar vidas com o poder da Tua graça, com o poder do Teu amor. Amém?